sala. Assim, eu vou até pergunto para vocês, e aí, de onde que vocês estão falando? Como está na cidade de vocês? O pessoal está de máscara, e tal? Aí já temos boas noites aí, Lívia. Você está vendo os Nós já nomes tem aí? uma galera aí online, que coisa boa. Exatamente, exatamente. Muita gente entrando. Vamos lá, olha, Eduardo Cateb, Nádia Mello, Éder Paz, Josi Mendonça, Andresa Macedo, Jackson Rocha, Rodrigo Círico. Ana, tem um pessoal legal entrando. Olha, tem gente de Porto Velho, Gente, Lívia. Porto Que Velho, legal, Porto Rondônia. Velho. Me conta, como que é o outono em Porto Velho? Eu sei que Porto Velho é bem quente, viu? Já tive lá, Olha, a gente é tem um bem boa noite quente. também, olha, de Vila Velha, olha, a Silene, ó, dando um alô Opa! pra gente. Sim, BH, Rio Grande do Sul, Aí olha, eu quente, respondeu, quente. quente, quente, isso é legal, isso é legal. Meu plano de aposentadoria, eu nunca mais usar um paletó, isso é bem legal. Preciso disso para minha vida. E você, Lívia, você é uma grande fã do calor também? É muito bom o calor quando a gente está no ar-condicionado, quando a gente está na praia, né? Quando a gente está num clube, assim. Por favor, não, vamos pensar, é muito bom, muito Eu bom. gosto de um clima mais ameno, assim, nem tanto frio, nem tanto calor. Tá, assim, na sombra de uma árvore ou observando a árvore à noite, Lívia? Uma dica do que a gente vai falar hoje. Nossa, dúvida cruel, hein? São dois ambientes tão diferentes, né? Uma noite quente observando uma árvore ou uma noite fria observando uma árvore bem iluminada, Uma noite Lívia? quente. Uma noite Aí uma quente. noite quente. Muito bom, olha, temos. A Andresa está falando que não dá para ficar sem ar-condicionado mesmo lá, então dá para observar as árvores iluminadas pela janela. É isso que eu estou entendendo? Olha, tem Ah, alguém aí de Capão da Canoa. Onde fica Cap- isso? João Pedro, Capão... boa noite, seja bem-vindo. João, Capão da Canoa, você está no sul? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Gente, nosso exatamente. público do Sul aí tá bem forte, hein? Muito legal, Olha, muito legal. Fortaleza. Fortaleza, eu vi Trancoso também, eu vi Trancoso, assim, isso muito legal. Eu acho que sabe uma grande riqueza que a gente tem aqui até nesse evento, é o Abraço do Norte, Santa Catarina. Uma coisa muito legal, né, Lívia? Porque eu imagino que agora, principalmente nesse período de outono que a gente está vivendo, a gente tem gente, participantes aqui de regiões que as árvores estarão peladas, sem folha alguma por causa do outono, e outras que as árvores estarão frondosas por causa da chuva, tá? Então a gente tem uma situação bem variada aqui para a gente trabalhar e para mandarem muitas perguntas lá no nosso Q&A ou nosso Q&A, como preferir, aquele que está aqui embaixo. Está aqui embaixo na tela de vocês também. Não sei embaixo exatamente onde, né? Mas sim, assunto para boas polêmicas nessa noite de hoje. Um grande abraço para todo mundo que está entrando aí. Eu vi alguns amigos aí do Rio também, a Carmela, Ricardo Lopes. Vi muita gente aqui de BH também, ó, Helder Rodrigo, arquiteto e urbanista de Minas, pessoal de Vitória, Campina Grande, Ribeirão Preto, Aracaju, Natal. Isso que é muito A bom Josi mesmo, é uma Mendonça, delícia. quanto tempo, Josi? Grande abraço para você. Vamos ver se em breve a gente não recebe todos aqui no nosso auditório, né, da Interlight, que está esperando aqui, aproveitando que agora a gente está num período mais livre. Bem, Lívia, são 7 horas, Lívia. Vamos começar a nossa escalada, Lívia? Bora? Vamos, assim, então, boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Paiva, estou aqui em nome da Interlight para dar boas-vindas a vocês, a você que se inscreveu em nossa jornada de iluminação no paisagismo. Sejam bem-vindas, bem-vindos, tá? Nós iniciaremos em alguns instantes. Lívia, boa noite, obrigado pela presença e também pela Boa apresentação desse estudo. noite. Boa noite, Ricardo, e boa noite para todos aí inscritos e também quem está acompanhando a gente no YouTube e no Instagram. É uma grande alegria estar aqui para poder compartilhar esses estudos que nós fizemos sobre iluminação de paisagismo. Um belo estudo, Lívia. Olha, já começamos esse primeiro módulo de webinários da iluminação no paisagismo com a alegria de um recorde de inscrições. Isso é muito legal. Obrigado a todos. Estejam também aqui nos próximos 3 módulos que preparamos. Olívia, a gente está recebendo mais abraços no chat. Isso é muito carinhoso, muito gostoso, né? Ó, Hugo, ei, cheguei, boa noite, boa noite. Marina Andrade, gente, quantas pessoas aqui, meu Deus do céu, realmente recorde, viu?
Que Grande encontro abraço para todos delicioso. vocês que estão. Nossa, o chat ele está bombando aqui, então tem hora que está difícil ver o nome de todo mundo. Então Então peço vamos, desculpa aí para quem eu não mandei abraço. vamos fazer uma provocação, então, Lívia, tá? Assim, já que o chat está bombando, vamos fazer um Instagram bombar também, Lívia? Opa, É como que a gente faz vamos isso, sim. Lívia? Vai ter sorteio? Sim, teremos sorteio. Você querem ganhar uma Slim? O que que é uma Slim, Lívia? Embutido de piso, lançamento da Interlight, luminária O super tamanho. compacta aí. A gente vai falar dela nessa apresentação, né? Então, Sim. quem tá afim, Para concorrer, basta fazer um post no Instagram marcando o perfil @interlight.oficial. Tá? Nós divulgaremos amanhã no Instagram da Interlight o nome da sorteada ou sorteado. Pessoal, super importante lembrar, tá, que essa é uma palestra interativa, portanto, para que sua participação seja mais intensa nessa apresentação, você deve estar logada ou logado no Zoom. Temos também os certificados. Se você quiser receber o certificado de participação dessa palestra, é fundamental que você a assista pelo Zoom, para que a gente tenha suas informações, tá? E para você que está no YouTube e no Instagram, corre lá para o Zoom, tá? O ID desse webinar, anota aí, 949-56142497. repita! Eu adoro isso. Fala de novo. Repita! Sim, repito, 949-56142497. Muito bem. Muito Bom, bom. então, um grande abraço para todo mundo que está mandando mensagens aí, um bem-vindo a todos. Estão perguntando, Ricardo, se é para postar no feed ou nos stories. Vale em ambos, tá? A gente gosta de todos, principalmente quando vocês fazem selfie, assim, assistindo a palestra. Isso é mais legal ainda, tá? Vale em ambos, então só marcar interlight.oficial, tá? Que a gente que já está concorrendo à nossa maravilhosa Slim, que a Lívia vai falar muito dela hoje. Tá? Bem, para começar, vamos pedir para o oráculo. Você está aí, oráculo? Para começar, como tradicionalmente fazemos, vamos para a apresentação da Interlight. A luz é constante mudança. A Interlight, assim como a luz, está em constante movimento, em uma jornada repleta de desafios e conquistas. Nesses 34 anos, crescemos e geramos milhares de empregos no Brasil. Introduzimos tecnologias até então inéditas no país. Garantimos nossos processos com excelência certificada. Fomos pioneiros no Brasil em oferecer a garantia de 5 anos em nossas luminárias e tecnologias. Continuamos inovando, já que novos desafios demandam novos posicionamentos. Por isso, o nosso foco não é apenas a tecnologia, mas o ser humano, que muda com o tempo. Com isso, os nossos pilares são bem-estar, performance, sustentabilidade e liberdade. Com o objetivo de iluminar momentos especiais e realizações profissionais, renovamos nossa identidade visual, que agora comunica melhor a nossa essência. O vermelho comunica o humano e a paixão pelos detalhes. O cinza comunica a tecnologia e o nosso compromisso com o novo. A nossa tipografia se apresenta precisa e elegante, como os nossos produtos. E o nosso símbolo reflete o nosso propósito, o de revelar a beleza. Além da nossa marca, mudamos o nosso posicionamento, expandindo a nossa atuação para novas experiências. Novos conceitos de soluções em iluminação, aprimoramento dos profissionais e mercado, e suporte técnico. Aprimoramos, e este aprimoramento é constante em uma crescente energia, com o nosso propósito, através da luz, de revelarmos a beleza.
Iniciamos agora a série Iluminação no Paisagismo, um programa de treinamento desenvolvido por uma equipe multidisciplinar da Interlight, com o propósito de revelar, através da luz, a beleza e a exuberância da paisagem noturna brasileira. Agradecemos aos presentes do Brasil, do exterior, amigos que nos acompanharam durante os webinários da série Interligar e também aqueles que estão chegando por aqui hoje. Obrigado pelo prestígio, esperamos que o conteúdo que produzimos seja bastante agregador aos seus projetos. Para quem está chegando por aqui hoje e gosta de conteúdo de iluminação, mais um convite. Confira os 57 webinários que fizemos com expoentes da iluminação brasileira e mundial. Paisagismo, arquitetura, arte, saúde, a luz tratada sob a ótica de grandes especialistas do setor. Visite o nosso site, o www.interlight.com.br, para conferir esse ótimo conteúdo. Hoje falaremos sobre iluminação de árvores. Lívia, eu acho que a gente pode dar um spoiler, né, dos nossos próximos temas, datas e temas dos próximos módulos desse webinar completo. Bem, hoje iluminação de árvores, no próximo dia 23 de maio, né, bem a verdade, como iluminar objetos, arbustos e jardins verticais. No dia 18 de junho, tá, mês seguinte... 13, desculpem, tá? Dia 13 de junho, como iluminar caminhos e passagens. Muito obrigado, Lívia. E no dia 4 de julho, a integração das técnicas de iluminar árvores, objetos, jardins verticais, caminhos e passagens. Marque na agenda sempre às 19 horas, tá? Segundas-feiras, 19 horas, nessas datas que citamos. Se inscrevam. Esse evento é realizado pela Interlight Iluminação, fabricante nacional de luminárias arquiteturais, 100% produzidas no Brasil e que oferece 5 anos de garantia em toda a sua linha de produtos. E produzido pela nossa equipe multidisciplinar de engenheiros, arquitetos, time comercial, saque e marketing. Apresentado pela Lívia Gontijo, nossa supervisora regional Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Lívia é designer de ambientes e especialista em sustentabilidade pela UFMG e colaborou com esse estudo compartilhando sua experiência. Posso contar quantos anos, Lívia? Experiência de 18 anos, hein, Lívia? Parabéns, de consultoria luminotécnica. Seja bem-vinda, Lívia. Muito obrigada. Olha, eu comecei aos 7 anos, né? Então a gente pode somar 18 aí mais 7. É esse trabalho infantil, né? Perfeito. É, tipo isso. Já Obrigado, é um tempinho Lívia. aí na área de especificação, treinamentos e projetos. É uma honra estar aqui para compartilhar um pouquinho desse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para todos os presentes. É uma honra poder escutar você compartilhando isso, tá? O conteúdo está fantástico. Eu quero dar um último recado, tá? Sobre o sorteio que sortearemos no final do evento, uma luminária linda Interlight. Para concorrer, basta postar uma foto assistindo a palestra, marcando o perfil @interlight.oficial no Instagram, tá? Nós vamos colocar o perfil no chat para que vocês façam a publicação. Vale tanto no Stories quanto no feed. Vamos iniciar, Lívia? Tá? Então, confiram nossos estudos e mandem suas perguntas aí no Q&A, que está aí embaixo, QA, tá? Que está aí embaixo na tela do Zoom. Serão respondidas logo após a apresentação. Boa palestra! Muito obrigada. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e nós vamos iniciar aqui, né, falando um pouquinho. Hoje a gente vai começar essa série de webinários, né, que é sobre paisagismo. Esse primeiro webinar que a gente vai trazer... Opa, me desculpe. Nós vamos iniciar aí. Gente, vocês estão vendo a apresentação? Ou ela saiu da tela? Lívia saiu da tela. Voltou? Voltou, Lívia. Voltou. Ah, então tá. Muito obrigada. Bom, então nós vamos começar, a gente vai trazer aqui conceitos, tipologias de árvores, aplicações e produtos, né? Nosso objetivo aqui, nessa primeira apresentação, é a gente trazer para vocês algumas dicas a respeito de como iluminar árvores. Então, a gente vai falar de árvores de diversos tipos, né? E também conjuntos de árvores de grande porte, de médio porte, né? Então, esse vai ser o primeiro momento juntos aqui, né? E na iluminação do paisagismo, a gente tem uma série de situações em que a gente lida ali para a gente poder integrar a arquitetura do espaço com também a relação
entre o usuário, né? Então, a luz ela é muito importante nesse contexto. Então, a gente começa falando aqui de qual luminária é a certa, né? Essa pergunta ela é bem interessante, né? Porque a gente começa aí falando sobre que tipo de iluminação a gente usar, mas vocês vão ver que a gente, ao longo dessa apresentação, a gente vai trazer diversos conceitos aí. Então, os embutidos de piso, eles são discretos, eles permitem ali passagem de veículos também em cima, às vezes é colocado em algum local onde necessita-se ali numa passagem, por exemplo, que se porventura algum veículo tiver que passar, se ele tiver uma proteção ali de K10, que é a proteção máxima contra impactos, não é problema, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os embutidos de piso também, porque eles fazem uma projeção fixa, né? Eles podem ter cobertura das folhas e da terra, se não tiver uma boa manutenção ali desse jardim, né? Você não tem mobilidade dele, você não consegue deslocar ele de local. Então, a gente tem embutidos de piso, mas a gente também tem outros tipos de produtos que podem ser utilizados aí na iluminação de árvores, como projetores e fincos, né, que eles possuem uma flexibilidade de uso muito grande. Eles permitem a relocação desse produto, tanto no ajuste fino que a gente precisa ali, quando termina um projeto de iluminação e está sendo feita a instalação, então você permite que consiga fazer o direcionamento dessa luz para um determinado ponto e o deslocamento também desse produto, se necessário, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os projetores e os fincos também, porque as peças ficam expostas, né? Então, isso esteticamente ali pode causar alguma interferência ali no espaço, né? Então, elas são menos discretas e também tem a questão de vandalismo. Então, dependendo do local onde você precisa fazer uma iluminação desse paisagismo, utilizar projetores ou utilizar fincos, né? Principalmente os fincos, porque eles são fáceis de ser retirados ali da terra, né? Tem que se pensar na questão do vandalismo. Então, como que você vai proteger essas peças ou se você vai optar por trabalhar ali com embutido de piso. E aí a gente vem falar, então, sobre a luz no lugar certo, né? Aqui a gente tem duas imagens onde a gente coloca uma situação em que a iluminação foi trazida ali, duas palmeiras, são tipos diferentes, uma palmeira real, a outra é um tipo de palmeira, mas também muito esbelta, muito longa, né? Em que a gente tem uma iluminação do lado direito, onde foi projetada para se iluminar tanto a copa dessa palmeira quanto o tronco, e do lado esquerdo a gente tem simplesmente um projetor que foi instalado no pé ali, né, dessa palmeira, tentando fazer uma iluminação dela, mas o que você tem é uma iluminação de todo o contexto, né? Mas a árvore em si, né, a palmeira em si, ela não está sendo iluminada, somente o pezinho dela que está ali, causando, inclusive, ofuscamento às pessoas que estão passando à volta. Então, vocês reparam na imagem que a gente tem um muro todo iluminado, mas a palmeira em si, somente a base dela que está tendo iluminação. Então, no projeto de paisagismo, a gente tem que pensar muito sobre o posicionamento das peças, sobre o que a gente precisa iluminar, né? Quais são as funções disso, a gente precisa determinar ali dentro da iluminação, entender como que é o layout, qual que vai ser o uso daquele espaço, quais são as pessoas que vão estar se movimentando por ali, como elas vão estar utilizando esse espaço, né? E também, principalmente, sobre qual que vai ser a visão de quem é o usuário, né? O que o usuário ele está visualizando naquele ambiente, né? Então, o campo de visão dele, aquilo que ele vai ter de imagem sobre aquela iluminação que a gente está fazendo, ela é muito importante no posicionamento das peças que a gente vai utilizar e, claro, também sobre quais vão ser os produtos que a gente vai utilizar. Então, determinar o conceito do projeto que a gente quer, onde que a gente precisa de iluminação, isso é fundamental. E já que a gente falou que vão ser 4 webinars, né, a gente vai ter ao longo dessas apresentações que vão acontecer uma vez por mês até julho, a gente vai ver essa evolução, né? Então, hoje a gente está começando aqui com as árvores, mas toda essa integração do espaço, a integração dos elementos, a gente vai falar ao longo dessas apresentações que vão ser feitas. A distribuição da luz.
A distribuição da luz, ela também é muito importante, né? Aqui no caso, a gente tem diversas luminárias, vários tipos de distribuição, porque a gente consegue fazer iluminação de diversos tipos de árvores, diversos tipos de vegetação, né? Então, hoje, a Interlight, ela é uma empresa que ela possui um know-how muito grande aí na iluminação de paisagismo, né? Tecnologia de LED com última geração, e a gente tem diversas opções de fluxo luminoso, a gente vai colocar muito aqui a respeito da preocupação com o fluxo e não com a potência, né? Porque é muito importante entender ali essa diferença da gente especificar pelo fluxo, não especificar simplesmente pela potência, né? Então, hoje a gente possui produtos aí que tem de 200 lumens a 3.000 lumens, né? E fachos em que os fachos mais concentrados, com opções aí de 5, de 10, de 12, de 15 graus de abertura, eles são ideais para a gente acentuar plantas e altas e até copas pequenas também, né? Por exemplo, palmeiras. Então, um facho fechado é bem interessante para fazer esse tipo de iluminação, onde a gente consegue ter um alcance de facho bem longo com essa concentração dele. Então, de 5 a 15 graus, a gente tem várias opções nesse sentido, e os fachos abertos e amplos, né, abertos no caso de 30 graus ou 34 graus, amplos como 48, 60 e até 90, quando a gente fala da nossa luminária high day, que dependendo da situação, ela também pode ser aplicada aí para iluminação de paisagismo, né, para grandes áreas ou grandes árvores. Essas iluminações com fachos mais abertos e amplos, né, são iluminações para grandes espaços. Então, copas mais amplas, né, iluminação de destaque também a curtas distâncias. Alguns exemplos que a gente tem aqui, né, de projetos lindíssimos iluminados com produtos da Interlight, onde a gente tem fachos ali mais concentrados, onde a gente consegue ter o efeito do próprio tronco da árvore, né, e a abertura do facho ali, que a gente consegue ter o destaque da copa, né. E à direita, a gente também tem uma iluminação onde a gente consegue, com fachos mais amplos, a gente também fazer iluminação de copas maiores. O posicionamento das luminárias, ele também faz muita diferença, né? Então, grandes árvores, a gente pode ter efeitos ali de iluminação plana na copa, né? Então, a gente pode usar peças a uma distância maior, né? Destacando todos os lados. Então, eu posso trabalhar com várias peças ali, de baixo para cima, onde a gente consegue ter o efeito dessa copa, né? E a gente também tem a possibilidade de trabalhar com iluminação nas copas por baixo, ou fazer um tronco mais acentuado, posicionando a peça por debaixo, bem próximo ali do tronco, né, onde a gente... E tudo vai depender do efeito que a gente quiser, né, esses detalhes a gente vai falar ao longo da apresentação, né, então aqui a gente vai trazer um pouquinho a respeito desse posicionamento. Na imagem que vocês estão vendo, a gente tem opções de peça que são de fincos, embutidos de piso, ou até mesmo projetores fixados no tronco da árvore, né? Então, assim, os fincos e os acessórios como as cintas que fixam as peças no tronco de árvores, eles trazem ali efeitos muito interessantes, diferenciados, seja no tronco, seja na copa, e pode possibilitar também a flexibilidade aí no ajuste fino, né? Então, se eu utilizar essa possibilidade da cinta, onde vocês vão ver esse produto daqui a pouco, né? Mas dessa cinta, onde a gente fixa esse projetor na parte superior, fixa na copa, né? Sem danificar a árvore, isso é muito importante também, e os fincos, essa flexibilidade que a gente tem de utilização, onde a gente consegue ali movimentar essa peça e ajustar ela se necessário. Opa! Algumas imagens aqui, né, de projetos executados aí com embutidos de piso, né, algumas um pouco mais próximas, outras um pouco mais afastadas, onde a gente está dando destaque, como, por exemplo, desses elementos aqui. Então, se trabalhou com um embutido bem debaixo desse elemento, fazendo um destaque aqui de baixo para cima, né, e aqui mais próximo do tronco. Essa palmeira também, a iluminação está próximo do tronco, e aqui foi a utilização de um projetor fixado na copa, trazendo essa iluminação mais dramática, que a gente vai falar um pouco sobre o efeito dela também em breve. E importante demais a gente pensar também no meio ambiente, né? Os fachos de luz na iluminação do paisagismo, eles têm que ser precisos, né? E os controles óticos, eles também favorecem o conforto visual. Então, os nossos projetores, eles possuem orientação panorâmica, então a gente tem condição de girar a peça ali, os fincos também a gente consegue fazer isso, para que a luz ela seja projetada apenas onde a gente precisa, né?
Então, dependendo da luminosidade que tem ali no ambiente, seja no jardim ou no espaço onde a pessoa tem ali, se é um ambiente de festa, um local de convívio, né? É assim, média ali, abaixo até de 50 lux já é suficiente para a gente ter uma árvore com destaque, né? Então, direcionar a iluminação apenas para essa árvore, não precisa você estar com um boom de luz ali naquela copa, mas fazendo uma iluminação de destaque onde você precisa. E na mudança de estação, gente, é muito importante a gente pensar também, porque as árvores, elas mudam o aspecto ao longo do ano, né? Então, a gente pensar como que a gente pode ajustar essa iluminação, preparando para essas situações, porque a gente, como projetista, como especificador, como lighting designer, né, nós precisamos ali orientar o cliente nesse sentido, porque vai ter época, por exemplo, que a árvore está muito frondosa, cheia de folhas, com uma copa muito, muito cheia de flores e folhas, desculpem, né? E vai ter um período ali no outono, dependendo da árvore, que vai ficar totalmente sem folhas, né? Então, às vezes, nesse período, desligar a luminária ou até direcionar a luz para outro ponto, se for trabalhado ali com uma iluminação que é mais flexível, como projetores e fincos, né? E uma coisa que a gente tem que pensar também é que a iluminação de paisagismo é uma iluminação de destaque, mas é uma iluminação aí que também propicia áreas de convivência, é uma iluminação onde, geralmente, ela é utilizada não fica acesa, não é para ficar acesa a noite inteira, né? É para você ter ali na entrada da residência, mas é para você ter ali um espaço onde você vai fazer um evento, onde vai fazer uma festa, onde vai receber pessoas, vai ter um momento ali de convivência, mas à noite, no restante do período noturno, onde não tiver a utilização desse espaço, é a gente utilizar temporizador, para que ela não fique acesa o tempo inteiro. A gente tem que pensar que a árvore, ela tem ali uma série de seres vivos que habitam naquele espaço, né? Então, precisa também do momento sem luz, né? Então, para conservar o meio ambiente, para a gente ter ali as populações ali, né, que tem seu habitat ali nas árvores, os passarinhos e outros bichos que ficam ali, para que eles possam ter um momento deles de descanso. Então, a utilização de temporizador e o pensamento de que a iluminação de paisagismo, ela tem que contemplar espaços de uso, espaços de vegetação ali, espaços de decoração e de convivência, né, ele deve ser no tempo que a pessoa precisa utilizar. Mas o restante do período noturno, né, você pode ter outros tipos de iluminação naquele espaço, sem ser necessariamente essa iluminação ali de destaque, por exemplo, na copa de uma árvore. Precisamos projetar também, né, pensando que as luminárias que ficam no tempo, elas têm que ser resistentes a intempéries, né? Então, locais aí vão estar sujeitos a chuvas, né? E também regiões onde tem regiões de litoral, então sujeita a alta maresia também. Então, as luminárias, elas têm que ser protegidas para isso, né? As luminárias externas, eles têm que ter a resistência de condições climáticas adversas. Então, é necessário um alto grau de proteção. No caso, as luminárias externas da Interlight, elas possuem proteção superior a IP65, todas as luminárias externas, tá? E todos os embutidos de piso, seja da linha flat, que a gente vai mostrar, ou seja da linha slim, que a gente também vai mostrar aqui, inclusive a gente vai ter um sorteio de uma luminária da linha slim, então façam um post aí no Instagram e marquem a Interlight, Interlight.oficial, né? Então, tanto a linha Slim quanto a linha Flat são produtos que possuem grau de proteção IP67. Eles são protegidos contra as consequências da imersão temporária de água. Então, situação onde você vai ter ali a água cobrindo a luminária como um todo, como uma situação de chuva muito intensa, onde vai acumular água naquela região, né? E outras peças. Então, assim, toda a linha Flat, que é embutida de piso, o Slim, que é embutida de piso, e as nossas linhas de projetores também, da linha Flat Out, que a gente também vai mostrar ela, também possuem um grau de proteção IP67. Então, são altamente resistentes a essas condições aí. Lembrando também que os nossos produtos, eles possuem a resistência também para regiões, né, de alta maresia, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso na hora que a gente vai falando dos produtos e diferenciais aí da Interlight. Iluminando diferentes tipos de árvores. Então, a gente tem
as árvores, que elas são mais arredondadas, né? Então, a gente vai falar aqui sobre alguns tipos. Então, árvores arredondadas, elas podem ser destacadas de maneiras muito diferentes, né? A posição, o alinhamento, a distribuição de luz, ela vai determinar se a árvore ela parece mais escultural, através da luz e sombra, ou uniforme, se a gente fizer uma iluminação ali através de projetores, né? Lembrando, mais uma vez, que quando a gente faz iluminação de paisagismo, a gente está iluminando uma arquitetura natural, né? E ela deve ser ali respeitada. Então, todos os elementos ali que a gente está fazendo dessa iluminação, a integração dessa luz, ela é fundamental para que a gente respeite ali essa natureza, né? Então, nosso objetivo na iluminação das árvores e na iluminação do paisagismo é destacar essa beleza. Então, a gente pode, por exemplo, acentuar o tronco dessa árvore, que vai enfatizar ali uma dimensão mais vertical, ou a gente pode trabalhar com uma luz que enalteça ali a sua copa, né? E vai depender se eu vou trabalhar ali com, a gente vai falar desses conceitos, né? Mas a gente tem diversas formas aí de fazer iluminação de árvores redondas, e a gente vai mostrar aqui alguns projetos aplicados com essas situações. Então, por exemplo, na esquerda, a gente tem uma situação em que essa árvore ela foi iluminada apenas pela parte frontal, né, com um embutido de piso, onde ele está fazendo um destaque ali dela como um todo, com um facho amplo, né, de maneira que tenha praticamente uma iluminação uniforme ali em toda a copa. E já do lado direito, a gente tem um outro tipo de proposta de iluminação, em que ela está sendo iluminada pelos 4 lados, né? Então, está se trabalhando ali com a iluminação dos 4 lados dela, para que a gente tenha ela como um todo iluminada. Então, isso depende muito também de quem é a pessoa que está visualizando, né? Como que é esse espaço? Por isso que no início eu comentei a respeito do layout e dos usos, né? Da forma como vai ser utilizado esse espaço. Se eu tenho nessa direita, desse lado esquerdo aqui, desculpa, no lado esquerdo, alguém que vai passar ali, vai ser uma área de passagem, onde a pessoa vai ter a visão só de frente, né? Mas do outro lado, eu posso ter um local onde essa árvore está no meio e que eu vou ter circulação de pessoas em todos os lados. Então, valeu a pena ali pelo conceito fazer uma iluminação dela em todas as direções. Mais um exemplo aqui, onde a gente tem também à esquerda uma árvore em que se trabalhou com 3 pontos, né, fazendo aí com a iluminação por finco, fazendo a distribuição da luz nessa árvore. É uma árvore de pequeno porte, né, mas a gente está com o destaque dela como um todo, não só da copa, mas como também do tronco, que é bem interessante, né, que ele tem um desenho muito, muito especial, muito interessante. Então, a gente consegue ter um efeito bem bacana com essa forma de utilização também por 3 pontos. Do lado direito, a gente também tem uma árvore que o tronco dela é extremamente fino, né? A utilização da peça foi colocada próxima ali do tronco para trazer uma iluminação para esse tronco também, destacar esse tronco, mas a copa também ficou como um todo iluminada, utilizando também 2 peças, né? Na esquerda foi utilizado 3 aqui, porque era uma árvore que ela tem um tronco mais robusto, né? E à direita se optou por utilizar 2 peças aí para fazer essa iluminação de uma árvore que tem uma copa mais arredondada. Palmeiras e árvores mais delgadas. Então, árvores esbeltas e palmeiras, elas representam um desafio muito grande para a iluminação, porque a área que a gente tem que iluminar geralmente é pequena, né? Então, isso requer uma distribuição de luz muito precisa, para projetar apenas a luz na superfície do alvo. Então, os fachos com distribuição mais estreitas, geralmente eles são mais utilizados. É claro que tudo vai depender ali do tipo de palmeira que é, porque existem palmeiras também que elas possuem a sua parte de folhagem muito aberta, né? Palmeira leque, por exemplo, uma árvore em que quando a gente vai fazer a iluminação dela, a gente precisa distribuir a luz com um facho bem amplo para a gente conseguir projetar essa iluminação em toda a parte dessa folhagem. Enquanto uma palmeira real, que é uma palmeira que vai lá com seus 25, às vezes até 30 metros de comprimento, a gente precisa de fachos bem fechados, bem concentrados, para a gente conseguir, e potências e fluxos bem altos, né, para a gente conseguir atingir essas alturas e fazer um destaque também na parte da vegetação que está lá em cima, na parte da folhagem que está dela, da copa dela, né?
Então, projetores direcionais ou embutidos de solo, eles também iluminam de forma impressionante árvores esbeltas e palmeiras, porque a gente tem as opções de trabalhar com a projeção, né, mas a gente também tem a opção de trabalhar com o embutido de piso, que geralmente a gente aproxima ele um pouco mais do tronco, diferente de uma árvore de copa mais ampla, onde a gente precisa afastar um pouco mais do tronco, quando a gente quer fazer o destaque ali da copa, né? Vou dar um outro exemplo de planta aqui, onde tem essa situação também. A palmeira, aquela pata de elefante, né? O nolina, é uma planta que ela possui a parte de folhagem, ela abre bastante, né? Mas ela tem um tronco bem fino e uma base muito larga. Se a gente trabalhar com embutido de piso para fazer uma iluminação dessa planta, a gente vai ter ali um tronco que não vai ser destacado, né? E às vezes vai pegar só uma parte da folhagem dela. Então, é interessante numa utilização de uma escolha de um produto para ter um efeito legal numa enolina, né, ou numa pata de elefante, a gente utilizar a luz por projeção, para a gente conseguir trazer esse efeito tanto no tronco quanto também na parte da folha. Alguns exemplos aqui, né, de iluminação que foi feita aí, com fachos, na esquerda foi utilizado aí fachos mais abertos, foi usado, na verdade, 30 graus, né? É uma palmeira que tem, para vocês terem uma referência, tá? Ela tem mais ou menos uns 6 metros de altura, e a metade dela praticamente é tronco e o restante é folhagem, né? E aqui a gente trabalhou aí com um embutido de piso de 30 graus, com potência de 8 watts e fluxo de aproximadamente 500 lumens, né? Então, a gente conseguiu esse efeito interessante nessa palmeira. Já nessa outra aqui, se trabalhou com facho mais concentrado, mas se utilizou de mais de uma peça para conseguir atingir essa luz bem concentrada lá em cima. Então, é uma palmeira que ela abre muito pouco lá em cima, mas o caule dela merece ser valorizado, né? E a valorização do caule, geralmente a gente acaba fazendo com a peça mais próxima do tronco, né? E com fachos também um pouco mais concentrados. Aqui a gente tem alguns outros exemplos de iluminação de palmeira, né? Onde foi trabalhado também, que fachos mais concentrados para poder atingir essa parte aqui superior da palmeira, ela é bem comprida, né, um caule bem fino, e aqui uma parte de folhagem muito interessante, que ela não abre muito, mas ela precisa também ser destacada. Então, a gente não conseguiria ter esse efeito se tivesse usando, por exemplo, apenas uma peça para fazer essa iluminação. Então, com certeza, a gente não está vendo aqui, né, mas você trabalhou com mais de uma luminária para poder atingir esse efeito. E nesse lado de cá, como a visualização do espaço aqui, optou-se por fazer a visualização dele apenas do lado da piscina, né? Então, se trabalhou com uma luminária, um projetor aqui, iluminando com facho mais aberto aqui, trazendo essa luz destacada aqui também na folhagem, né? E quanto mais próximo a gente estiver ali do tronco, mais a gente vai destacar esse tronco. Então, se a gente quiser destacar mais a copa, a gente trabalha com ela um pouco mais afastada, como a gente vai ver alguns exemplos aqui também. E grupos de árvores. Grupos de árvores pode ser iluminado de forma visualmente diferenciada, usando diversos tipos de luminárias, né? Então, a gente pode fazer alinhamento dessas luminárias, ou pode trazer uma profundidade espacial que a gente cria ali com pontos focais da iluminação no primeiro plano, ou no meio, ou no fundo, né? A gente distribui essa iluminação, então a gente pode, às vezes, destacar as palmeiras, se tiver situações de palmeiras ali na parte frontal, e criar alguns elementos de sombreamento no fundo, né? Porque a luz e a sombra, ela é fundamental no projeto de paisagismo, né? O Peter Gasper, ele dizia que ser light design é entender que é tão importante quando iluminar é não iluminar. Então, a gente saber, a frase é mais ou menos isso, tá? Talvez eu tenha errado um pouquinho ali nas palavras ali, mas é mais ou menos isso. Então, a gente tentar entender o quanto que a importância da luz e da sombra, e não simplesmente fazer uma iluminação chapada no ambiente, que a gente não vai trazer destaque para nenhum alimento, né? Então, iluminar grupos de árvores, isso é um conceito que a gente tem que também pensar sobre quais vão ser os elementos que a gente vai destacar. Onde que a gente quer trazer a luz? A gente quer destacar aquilo que está na frente, aquilo que está no meio, aquilo que está no fundo, né? Então, a gente consegue
Por exemplo, se for algo de efeito, onde a gente queira trabalhar ali com as plantas que são mais estreitas, né, a gente pode acentuá-las, e a gente também tem com os fachos mais abertos, gerando ali uma iluminação ambiente para o espaço, se a gente quiser fazer, por exemplo, uma iluminação de fundo, né? Então, alguns exemplos que a gente tem aqui, à esquerda aqui a gente tem um projeto onde se trabalhou com a luz, como eu comentei ali, né, elas alinhadas. Então, criou praticamente uma passagem nesse espaço, uma passagem de luz, né? Então, em vez de trabalhar ali, por exemplo, com um balizamento, uma luz ali de caminho, utilizou-se da própria vegetação para poder fazer essa luz de caminho, né? Então, usou nesses casos aqui, trabalhou com produtos aí em torno de 1000 lumens para fazer a iluminação dessas palmeiras, né? E criou um efeito super interessante para esse grupo. E do lado direito, a gente consegue perceber, é muito visível essa diferenciação da frente para o fundo, né? Do elemento que está na frente ali, onde a gente tem as árvores que foram, tanto as palmeiras quanto as árvores que foram trabalhadas ali com mais de um ponto, fazendo uma iluminação da copa dela, de baixo para cima, né? E no fundo, a utilização ali de embutidos, fazendo uma iluminação de fundo ali nessa parede ali, onde a gente tem a vegetação que está mais baixa, né? E a gente vai ver sobre vegetações mais baixas, árvores de pequeno porte, né, e elementos como arbustos ali nos próximos módulos que a gente vai ter a respeito de iluminação de paisagismo. Aqui é outros exemplos também, onde a gente tem iluminação de grupos. Então, se trabalhou até com temperatura de cor diferente nesse projeto da esquerda, né, para trazer ali essa diferenciação do que é de frente e aquilo que está de fundo. Né? Então, a gente teve essa diferenciação aí na temperatura de cor nesse projeto que foi executado e com fachos mais abertos, né? Trazendo a iluminação bem ressaltada para esse grupo de árvores também. E do lado direito, né, a escolha de árvores. Então, a gente percebe que tem algumas que estão mais iluminadas e outras que optou-se ali por trazer o sombreamento. Né? Então, é muito comum em projetos de paisagismo, em vez de a gente fazer, quando tem uma sequência de árvores, às vezes trabalhar ali com ilumina uma, salta a outra, né? Mas, claro, gente, que tudo vai depender do conceito do projeto, daquilo que vocês querem ter ali de resultado. Então, a gente vai falar aqui sobre exemplos de iluminação e disposição das luminárias, né? Então, que agora é a parte um pouco mais técnica ali, para a gente ver como que a gente vai atingir, dentro dos objetivos que a gente tem de iluminação, como é que a gente vai atingir. Quando a gente tem um projetor frontal de facho aberto ou de facho amplo, né? Lembrando ali o que a gente comentou sobre facho aberto em torno de 30 a 34 graus, né? E facho amplo, 48, 60, que são os fachos muito abertos, os fachos que ali a gente vai ter iluminação de áreas maiores, né? Como copos de árvores maiores, né? A gente pode trabalhar de uma maneira muito uniforme, utilizando projetores, né? E esses projetores, eles podem ser ali fixados no piso, ou eles podem ser com a utilização também de fincos, né? Então, a gente tem toda a nossa linha de projetores externos, a gente tem opções com finco, onde a gente tem essa possibilidade de direcionar essa luz, sem a peça, podendo, por exemplo, numa mudança de estação, eu fazer alteração do posicionamento dessa peça, né? Então, eu posso modificar, se for uma situação com finco, né? E se for como projetor, aí eu preciso ter uma base ali para poder fixar essa peça, né? Mas eu tenho uma mobilidade para poder ajustar esse posicionamento da peça também, e principalmente a angulação, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de efeito usando ali projetor, a angulação aproximada aí de 30 graus, mais ou menos, a gente consegue trazer. Claro que quanto menor for esse grau, né, mais a gente vai estar um pouco afastado a luminária da árvore, né? E a gente vai conseguir fazer um efeito, como vocês estão vendo aí nessa imagem que a gente está dando como exemplo, né? Mas a gente também, e aqui a gente tem o posicionamento da peça, né? A gente está com ela um pouco mais afastada para a gente conseguir fazer a abertura desse facho aí para iluminar essa copa. E se a gente utilizar, então esse projetor ele montado na frente faz com que a copa ali pareça um pouco mais uniforme. Então, isso é uma das técnicas aí para a gente ter a iluminação da copa com um pouco mais de uniformidade, usando fachos abertos, né? E se
a copa for muito ampla, fachos amplos. Uma outra técnica é a projeção lateral com fachos abertos também. Então, por quê? Ah, mas a árvore ali você tem vista ali em 360, você dá a volta em torno dela, né? Mas aqui a gente está falando de um outro efeito em que, por exemplo, o usuário ele vai ver ela iluminada apenas como um lado, né? E não como frente. Então, vai depender de como que está o posicionamento e a utilização desse usuário no espaço, onde que ela está posicionada ali dentro do layout, dentro do ambiente que está sendo iluminado. Então, a gente também pode fazer dessa forma, né? E a gente tem, com essa iluminação lateral, né, fazendo a iluminação só na lateral da árvore, um efeito bem interessante. Então, ele dá um efeito tridimensional, que é também uma proposta diferente aí para a iluminação de paisagismo, em vez de a gente trazer a iluminação de todos os lados, ou a parte frontal dela, que é o que normalmente mais se utiliza, né? Então, fica um efeito bem interessante vindo a luz de baixo ali e posicionando ela apenas de um lado. É o que eu falei, o pensamento de onde vai ter luz e onde vai ter sombra, né? Então, eu defino ali no meu projeto para saber onde que eu quero. Então, às vezes, eu quero trazer um efeito só de um lado dela, né? E não ou na passagem ali de quem estiver circulando no espaço. Uma outra forma muito bacana, que eu mostrei alguns exemplos aí também, que é a projeção em 3 pontos, né? Então, eu posso trazer não só 3, mas também tem situações onde eu até mostrei com 4 pontos, né? Onde eu consigo fazer uma iluminação em todas as direções dessa árvore. Então, eu posso trabalhar com projetores direcionados para ela e fazendo ali, se eles tiverem, né, ali no posicionamento de 3 peças ali, como vocês estão vendo na imagem, e eu fazendo a projeção da luz para iluminar essa árvore como um todo. Só que eu também posso trabalhar quando eu tenho árvores com copas muito amplas, fica bem interessante utilizar isso também como embutido de piso. Então, você pode afastar um pouco o embutido de piso ali do tronco da árvore e utilizar o posicionamento dentro da copa, né? Então, você distribui ele dentro da copa. E como é que a gente determina isso daí? Você trabalha com fachos mais abertos, né? E se for uma copa muito ampla, você posiciona ali na metade, entre o tronco e o fim da copa, posiciona ali na metade com fachos, que vai depender. Se for, por exemplo, uma copa que você tem aí uns 5 metros de raio, por exemplo, você vai ter que trabalhar com 30 graus aproximadamente. Mas se você tiver 15 metros, 10 metros de raio, porque existem árvores sim, de grande porte, onde a gente tem às vezes 10 metros de raio ali, você vai ter que trabalhar com um facho mais aberto, um facho amplo aí, de 60 graus, por exemplo. E essa abertura, o quanto que cada peça vai abrir, a gente vai ter um slide falando sobre isso daqui a pouquinho. Isso vai ajudar muito vocês aí, vocês terem uma noção de quanto que isso vai abrir o posicionamento da peça, né? Projeção traseira é um outro tipo bem interessante quando a gente utiliza a luminária na parte traseira da árvore. Em vez de a gente fazer a iluminação dela, isso quando a gente está falando ali, você tem um caminho onde você tem essa árvore que a gente está mostrando aqui e você quer fazer uma iluminação por trás, em vez de você fazer pela frente, né? Então, esse tipo de iluminação, ele faz um efeito em contraluz que fica muito legal. Então, a gente vai enfatizar apenas ali a silhueta da árvore, em vez de fazer uma iluminação da copa, você vai fazer só essa luz, ela está um pouco escondida ali atrás. Então, você pode utilizar o projetor também a uma certa distância ali para a gente conseguir fazer esse efeito. Então, essa abertura vai depender do produto ali que você vai estar utilizando. Como eu falei com vocês, a gente vai falar sobre essas aberturas de facho, né, o quanto que se abre cada tipo de luminária. Ou você pode também trabalhar com um embutido de piso próximo da árvore, para você fazer mais essa iluminação ali também, fazendo o efeito da silhueta, né? Então, se for como projeção, como a gente está comentando aqui, em que ela está um pouco mais afastada da árvore, então, se a gente estiver utilizando um projetor para jogar essa luz na árvore, a luz ela vai passar ali pelo meio da copa, né? E se a gente estiver utilizando um embutido de piso que estiver coladinho na árvore na parte de trás, essa luz ela vai vazar ali pelo tronco e vai destacar essa copa de uma maneira bem interessante. Então, utilizar a iluminação de projeção traseira é um efeito muito legal também na iluminação de paisagismo. Os embutidos de solo
como eu já dei todos os exemplos aqui, a gente falou que a gente consegue efeitos diferenciados, né, tanto com os projetores quanto com os embutidos de solo, mas eles podem... e toda vez que eu falo de projetor, gente, a gente pode estar falando da peça que a gente vai mostrar daqui a pouco, que é a flat out, que é uma peça externa, onde a gente consegue, inclusive, girar essa peça para fazer o ajuste, né? E você tem angulação ali que você pode movimentá-la, né? E no caso do embutido de... E você pode usar também com finco, né? Porque a gente tem todas as opções, a partir de 8 watts aí da linha, né, de projetores, com fachos aí de 10 graus, de 30 graus, de 60 graus, tá? Com fluxos que vão de 500 lumens até 3.000 lumens. Temperatura de cor aí também de 2.700 e 4.000 Kelvin, né? Então, vale para os projetores e a gente tem as opções com finco, porque o finco você vai ter essa flexibilidade de uso, onde você consegue afastar ou aproximar, né? Diferente do embutido de piso, que você tem que ter uma definição do posicionamento dessa peça ali, na hora que você estiver fazendo o projeto executivo, né? Na verdade, no anteprojeto eles já fazem a definição, e no projeto executivo você vai ter que colocar exatamente qual que é a dimensão que a gente vai ter, qual que é a distância, aliás, que a gente vai ter da árvore, né? Então, o embutido de piso, né, para facilitar, para evitar aí a poluição luminosa que a gente tem dessas peças de baixo para cima, né? A luz ela não deve radiar além da árvore, né? Então, essa distribuição, se a gente trabalha ali com distribuições mais estreitas, fachos mais concentrados, né? E focos direcionais, eles vão enfatizar, por exemplo, a textura da casca, do tronco, igual alguns exemplos que eu mostrei, algumas imagens, né? Então, com fachos mais fechados, a gente consegue esses efeitos aqui, né? E à medida que a gente for trabalhando com fachos mais abertos, então vai depender do posicionamento da luminária para eu conseguir enfatizar ali a copa. O embutido na parte frontal, ele destaca o tronco, né? E a copa também de árvores ali de pequeno ou médio porte, né? Então, quando ele estiver próximo ali do tronco, se a árvore for de copa muito ampla, a gente tem que trabalhar com aquele exemplo que eu mostrei que eu falei para vocês, né? De trabalhar com mais de um ponto ali, utilizar 3 pontos ou 4 pontos, dependendo do tamanho da copa da árvore, para a gente conseguir fazer essa distribuição e iluminar essa copa como um todo. Então, o embutido junto à árvore, como está no exemplo aqui, é um dos efeitos mais comuns no paisagismo, né? Que tem várias opções de produtos, a gente tem opções aí que vão de potência, né? De fluxo de 200 lumens até 3.000 lumens, então, falando de fluxo é isso, falando de potência seria 2,5, 4, 8, 16, 25 e 35 watts. Temos também de 10 watts, de 15 e de 5, que vai ser a linha Slim que a gente também vai comentar. Então, são muitas possibilidades de efeitos que a gente consegue para iluminar todo tipo de árvore. Um outro efeito bem interessante dentro do paisagismo da iluminação de árvore é a projeção superior, onde eu faço um destaque da copa da árvore de cima para baixo, e não de baixo para cima. Então, eu posso montar, por exemplo, um projetor, seja num átrio ou numa fachada, né, numa parede ali, onde eu consiga deslocar a luz, direcionar a luz para a árvore, e eu faça esse efeito de luz que vai criar uma sombra no chão. Então, em vez de eu ter a iluminação da copa de baixo para cima, eu vou ter de cima para baixo, onde eu crio um efeito muito interessante no piso, né? Que é feito ali através dos galhos e das folhagens que estão nessa árvore. Então, é também uma forma muito legal da gente posicionar os projetores. E a gente também pode fazer isso posicionando o projetor de uma árvore para outra. Então, às vezes, você quer fazer uma iluminação de projeção na copa, e você pode usar a árvore do lado, ou um muro, uma fachada, um poste também, né, algum elemento vertical onde você consiga fixar um projetor e iluminar a copa de cima para baixo. Dá um efeito muito interessante também na iluminação de árvores. Um outro efeito muito bacana também, né, é o projetor na copa. Então, eu dei o exemplo ali, onde estava de cima para baixo, mas aqui a gente consegue trabalhar de lateral, de baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, onde a gente fixa o projetor
na própria copa, né? Lá no início eu mostrei uma imagem disso e dá um efeito muito interessante. A gente cria uma iluminação superior e faz com que a parte de baixo a gente tenha ali em sombra, né? Então é um efeito muito legal também. E no nosso caso a gente utiliza essa cinta, que é um acessório onde a gente fixa o projetor na árvore e a gente consegue fazer o ajuste. E essa cinta, ela é de um material que não danifica o tronco da árvore. Então, não vai estragar a árvore, não vai machucar ela e ela é flexível. Então, à medida que a árvore for crescer, eu tenho como fazer o ajuste ali e fazer, tanto com que ela fique fixadinha ali, né, presa, mas que ela também não provoque dano na natureza, né? Porque nosso objetivo aqui é fazer uma iluminação de destaque, a iluminação do paisagismo, mas sem prejudicar também a natureza. Então, esse efeito fica muito legal e a gente cria esse efeito de sombra embaixo. Identificando a luminária correta para cada distância. E agora a gente vai entrar aí com uma enquete. Ricardo, coloca uma enquete para a gente, por favor. Sim, Lívia. Então, vamos lá. Qual o fator mais importante na hora de especificar a iluminação no paisagismo? Intensidade, fluxo, potência, facho ou nenhuma das anteriores, né? Que pode ser todas juntas ou nenhuma delas, ou que outras possibilidades que a gente tem. Então, respondam aí para a gente continuar a nossa apresentação aqui. Um minutinho, pessoal. Dá tempo aí de beber uma aguinha, Ricardo? Todo Sim, mundo dá já tempo, preencheu? Lívia. Eu vi aqui no chat que alguém não está vendo a enquete. E o Christian Nascimento, nosso grande amigo, um abraço, Christian. Ele já fala, poxa, para escolher só uma? Sim, Christian, só dá para escolher uma. Vamos falar sobre isso nos próximos slides. Então, beleza, vamos continuar. Então, vamos lá. Por que dessa enquete, né? Nós fizemos aqui uma imagem que foi feita através de uma simulação do Dialux, né? Para quem não trabalha especificamente com iluminação, o Dialux é um software que faz simulações ali com arquivos digitais, né? Simulando a iluminação nos ambientes, seja internos ou externos. Então, essa simulação, ela é para a gente demonstrar uma coisa bem interessante, que para o posicionamento de uma luminária não tem a ver com a potência do produto, né? Por quê? Eu tenho uma mesma luminária, a luminária flat de 8 watts, ela é um produto que tem 500 lumens, ok? E ela foi aplicada aqui de maneiras diferentes para se iluminar uma copa de 3 metros de diâmetro. Então, como que funcionou essa simulação? Ela a 60 graus, com o facho de 60 graus, a 2,5 metros, a gente conseguiu atingir, pela simulação ali, aproximadamente 50 lux, tá, na copa dessa árvore. Então, a gente teve uma abertura de facho ali por volta de 3 metros, né, que é essa copa. E quando ela estava com um facho de 30 graus, a 5,5 metros, eu consegui atingir essa mesma iluminação. Então, os mesmos 50 lux eu consegui utilizando com faixa de 30 graus, mas ali eu tenho uma distância maior com 5,5 metros. E essa mesma peça, com 10 graus de ângulo de abertura, quando eu coloquei por volta de 15, 16 metros ali, eu consegui manter esses 50 lux usando um facho bem concentrado. E essa mesma abertura. Então, isso prova para a gente, né, que a distância da iluminação curta ali para a árvore requer uma distribuição de luz mais ampla, né? Se eu estou mais próximo da árvore, uma distribuição, um facho mais aberto, mais amplo, né? Então é necessário uma distribuição de luz mais estreita com o aumento da distância, para evitar que eu vaze essa luz, né? Tanto para um lado quanto para o outro ali. Então, eu estou concentrando essa luminária, gente, é claro que isso aqui é uma simulação, para vocês entenderem esse conceito aí do que a gente fala, que não interessa a potência, né? A potência ali vai ser um detalhe, porque eu posso ter um produto que possui uma determinada potência, mas um fluxo
o mesmo fluxo em potências diferentes, vai depender da tecnologia, vai depender do meu LED ali. Mas o facho, a intensidade, a quantidade de luz que a gente vai projetar e o posicionamento dessa luminária para iluminar o ponto que eu quero iluminar é que vai fazer diferença nisso, né? Então, não é a potência da peça que vai trazer um resultado X ou Y para o meu projeto. É um conjunto de fatores que eu vou ter que fazer essa avaliação e a gente tem como prever aí essas aberturas de faixa. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vê isso, né? Então, nesse caso, nessa simulação que a gente fez aqui, para a gente atingir aí uma média de 50 lux, né? A gente fez a simulação, então utilizou uma luminária de 8 watts, com aproximadamente 500 lumens, que é a nossa linha flat-in. Ela foi suficiente para atingir isso nessa simulação que foi feita, só que a gente tem que respeitar a distância e a abertura do facho, conforme esse gráfico que a gente colocou aqui, né? E como que a gente vê essas aberturas de facho? Através da intensidade luminosa. Então, o que é a intensidade luminosa? Ela é medida em candelas e é o fluxo luminoso irradiado na direção de um determinado ponto. E aí, onde que a gente obtém essa informação? A gente tem os nossos arquivos IES, né? A gente vai depois, daqui a pouquinho, em alguns slides aí, a gente vai mostrar um QR Code para vocês baixarem e vocês vão ter acesso aos nossos arquivos IES, que eles são utilizados para fazer essas simulações em software, tanto de Alux como Relux, AGI 32, etc. E dentro desses arquivos, a gente tem um gráfico de cone, que é isso que vocês estão vendo aqui. Então, nesse gráfico de cone, a gente tem condição de verificar qual vai ser a intensidade luminosa que a gente vai ter, que é essa quantidade de candelas, né? Em que, por exemplo, a 1 metro, esse produto aqui é uma luminária que a gente tem ela com faixa de 30 graus à esquerda, e um produto do mesmo tamanho, só que com faixa de 5 graus à direita, ok? Então, a nossa peça flat-in, aqui de 4 watts, aqui de 2,5, mas eles são produtos ali que têm a mesma dimensão, e eles têm concentrações de faixa ali bem diferentes. Então, por exemplo, a 1 metro, como é que a gente vê isso? A 1 metro de distância, eu tenho uma abertura de 60 centímetros, e uma intensidade luminosa de 197 candelas. A 2 metros, eu já abro 1,20 m, esse facho. A 3 metros, vai abrir 1,80 m, né? E aqui eu tenho 49 candelas, por exemplo, aqui a 2 metros, né? E aqui, onde vocês estão vendo aqui, ó, 3 metros, 1,80 m, 22 candelas para esse produto. Já do lado de cá, a 1 metro, eu abro apenas 14 centímetros nessa luminária de facho concentradíssimo, que é uma luminária com 5 graus de ângulo de abertura. Então, a quantidade de candelas, que a intensidade luminosa, ela é extremamente alta. Eu tenho muita luz nessa concentração de ponto bem no meio do facho, né? E à medida que eu vou abrindo, eu vou reduzindo, aqui, ó, 3.624 candelas, 1.611, 906 candelas, 580 candelas, 403 candelas. A 3 metros, essa luminária, ela me abre apenas 41 centímetros, porque ela tem um facho extremamente concentrado. Então, a gente consegue saber sobre esse ângulo de abertura ali que a gente comentou, através desses gráficos de cone, que vocês encontram isso nos nossos arquivos IES aí, que a gente vai disponibilizar daqui a pouquinho. E o alcance de fachos, a gente consegue ter para facilitar os projetos. Então, eu digo assim, isso não é uma regra, tá? A gente tem isso em nossos catálogos, e a gente está dando um spoiler aqui, porque a gente está lançando em alguns dias aí o nosso catálogo 2022, que vai ter bastante novidade, né? Então, aguardem. E aí vocês vão encontrar essas são informações, orientativo, para que você tenha uma noção ali de a cada metragem, a cada tamanho, né, qual produto ali que vai ser mais adequado para você atingir esses alcances. Por exemplo, se é uma peça de facho amplo, facho de 60 graus, né, para uma distância muito longa, a gente já viu aqui na apresentação que vai ser um pouco mais complicado. Você vai ter uma abertura muito gigante de luz e uma pouca concentração de luz ali no meio. Então, talvez não seja tão interessante para você. Então, a gente vai ter um produto ali que vai te atender a distância que você precisa com um facho um pouco mais fechado, né? Ou facho de 30, ou facho de 10, ou de 15, vai depender do produto que estiver sendo utilizado.
Então, essas informações aqui que ajudam nessa escolha ali, orientação, né? Então, não é regra, né? Esse dimensionamento aí, ele necessário, esses cálculos, como eu mostrei para vocês, dessas aberturas de facho, né? Mas aí você tem a abertura de facho e tem os alcances aqui que a gente consegue com esses produtos, como a gente está mostrando aqui, esse spoiler, né? Que vai ter nos catálogos, e nos catálogos anteriores a gente também tinha esse tipo de informação. Mas daqui a pouquinho está chegando um catálogo novo aí da Interlight daqui a alguns dias. E vamos agora aos diferenciais aí dos nossos produtos, né? A Interlight é um fabricante 100% nacional, tem um grande know-how aí em produtos para área externa, inclusive em locais com grande maresia. O nosso parque fabril ele é verticalizado, então isso significa que a gente não tem terceirização, é tudo montado, desenvolvido ali, né? Todas as peças são criadas, até a inserção de LEDs é feita ali, pintura, tudo é feito, fundição de alumínio, né? É tudo feito dentro da nossa fábrica, e a gente possui também laboratórios, ambientes de montagem que seguem ali padrões europeus e normas internacionais, então isso garante aí que os nossos produtos tenham uma excelente durabilidade, uma qualidade bem superior, que vai atender aos requisitos dos projetos de vocês. E o mais importante, garantia de 5 anos em todo o território nacional. Né? Então, assim, tem mais de 10 anos que a gente fornece 5 anos de garantia em todas as luminárias, isso confirma a nossa qualidade, né? E um know-how de mais de 30 anos aí fabricando soluções, né? A gente tem investimento tecnológico constante aí para trazer cada vez mais peças de qualidade e uma variedade de produtos enormes para os nossos clientes e os especificadores como vocês. E as peças você pode montar em qualquer lugar, né? Por quê? Seja no solo, no piso, árvores altas, os projetores ali permitem que a gente projete com flexibilidade. Então, a gente tem produtos e acessórios adequados para qualquer situação de montagens, como eu mostrei esses exemplos para vocês. Embutidos de piso, projetores com base, projetores com finco, hastes e cintas ali também para fixação em troncos, né? Como nesse projeto a gente está vendo aqui, a fixação foi escolher fixar a luminária no tronco dessa palmeira para fazer a iluminação só lá em cima. Né? Então, isso foi uma premissa de projeto ali para desenvolver e trabalhou com o nosso produto ali, que a gente vai mostrá-lo daqui a alguns minutinhos. A qualidade da iluminação com precisão. Então, as luminárias, elas projetam sua luz através de lentes altamente eficientes, né? Então, cria fachos de luz precisos, sem vazamento de luz. Então, a gente tem esses efeitos que vocês viram, a gente consegue com os produtos, né? Então, vou dar um exemplo aqui. É uma luminária de 8 watts aí, que é aproximadamente 500 lumens, né? Eu consigo ali ter, como vocês viram um exemplo, a 10 graus, atingir 50 lux ali, a uma distância que está até 12 metros, mas na verdade a gente conseguiu no Dialux um pouco mais, em torno de 15 metros, né? A gente fez essa simulação, então a gente consegue ter efeitos interessantíssimos aí, com qualidade na iluminação, com bastante precisão. Os nossos alojamentos, eles são extremamente resistentes, né? Isso permite, inclusive, que você possa até passar carro por cima das luminárias flat-in, né? Que são luminárias que possuem um grau de resistência a impacto IK10, que é o máximo, né? Então, você pode passar ali desde que ela seja instalada de forma correta. Então, esses alojamentos, eles garantem ali uma durabilidade maior dessas luminárias e assegurando também o controle térmico delas. Nossa diversidade ótica, oportunidade aí para vocês usarem esse QR Code e baixarem os arquivos IES e todos aqueles gráficos de cone que eu mostrei para vocês, tá? Então, aproveita esse momento, baixa aí enquanto eu vou falar aqui, para não mudar do slide, dá tempo de vocês terem acesso a esse link. A gente consegue, então, acentuar pequenas plantas, iluminar grandes árvores, através de uma variedade enorme de faixas e fluxos. Então, a gente tem produtos aí de 2,5 watts a 35 watts, de 5 a 60 graus de ângulo de abertura, dependendo do produto, fluxo luminoso de 200 a 3.000 lumens e IRC de 80 a 95 também. Certo? Então, a gente tem uma grande diversidade aí para trazer efeitos bem interessantes para os projetos de vocês. EBT é algo muito importante que a gente tem que levar em consideração também na iluminação externa, né? É uma sigla aí para extra baixa tensão, em que a gente tem produtos aí que compreende a faixa de tensão abaixo de 50 volts em corrente alternada. Existe uma norma, que é uma norma NBR 5410, de iluminação de instalações elétricas de baixa tensão, e que ela estabelece que ambientes
próximos de piscina, de lagos, em ambientes ali que tem uma constância ali de água, né, devam ser utilizados em baixa tensão. Então, a gente tem uma ampla linha de produtos em 12 volts também para atender essa norma. E instalação é algo que a gente tem que se preocupar muito também no desenvolvimento e ali também na venda, porque eu sei que tem muitos lojistas aqui também participando, na venda de produtos para iluminação externa, né? O local ele deve ser preparado para instalar ali o alojamento. A orientação está no nosso manual, todos os produtos Interlight possuem manual de instalação, tá? E existe um tempo que é necessário no teste para saber quando você instala ali, precisa fazer o elemento de drenagem, ok? E depois existe um teste que é feito para saber se está tendo escoamento dessa água. É utilizar a iluminação, a água ali por cerca de jogar água na região e espera 20 minutos para ver se essa água ela vai escoar mesmo e a peça não vai ficar coberta por água, né? Então isso garante ali que tem um local em que está tendo o escoamento dessa água. Existe realmente uma drenagem que está acontecendo ali para a peça não ficar encharcada na parte inferior dela, né? E a gente recomenda também sempre usar fita de alta fusão para fazer as instalações de uso externo por questão de segurança. E o DPS, dispositivo de proteção de surto, é algo também muito importante, né, que a norma 5410 também estabelece que nas instalações de uso externo deve ser utilizado os dispositivos de proteção de surto, tá? Para garantir ali uma durabilidade dos produtos, para que eles possam ser protegidos também de incidência de raios, surtos elétricos, né? E a gente tem esse produto também, né? Você pode alimentar várias luminárias nesse dispositivo, respeitando o raio ali de 5 metros. Então, no nosso caso, é um dispositivo chamado de classe 3, né? Que ele faz a proteção ali ligado diretamente na luminária. No nosso site aqui, interlight.com.br/DPS, vocês vão encontrar mais informações a respeito desse produto. E para a gente fechar, né, sobre todos esses produtos que a gente falou, a Slim é uma linha nossa, que inclusive a gente está fazendo sorteio, né, de uma pecinha de 5 watts aí, para vocês conhecerem esse produto. A Slim é um produto que a gente lançou, e é uma novidade na parte de iluminação paisagística, porque ela tem um design super minimalista, né? Então, enquanto as outras linhas elas possuem uma base, uma aba acima de 1 centímetro, a Slim ela possui apenas 4 milímetros de aro. E ela tem potências aí de 5 watts a 15 watts, né? Os fluxos que vão ser a partir de 200 lumens também, né, até em torno dos seus 1.900 lumens, aproximadamente. Temperatura de cor de 2.700 Kelvin e 4.000 Kelvin. Os fachos, tanto fechados, quanto abertos, quanto amplos, né? E o mais interessante, é um produto que ele é compatível com serra-copo. Então, para se utilizar em locais onde você tem ali madeira, que você precisa fazer corte, ou até ambientes internos também. A gente está falando de árvores aqui, né? Mas é um produto perfeito a gente trabalhar também em ambientes internos, quando você quer fazer uma iluminação que a gente vai falar nas próximas apresentações, mas pelo fato de ser compatível com serra-copo, facilita bastante a instalação. A linha Flat, né, que é uma linha nossa bem ampla aí, tanto a Flat In, que é dos embutidos de piso, quanto a Flat Out, que é dos projetores, e também opções de projetor com finco, né, que foram os exemplos que a gente citou bastante aí, dessa iluminação bem flexível da linha externa. É um produto que ele já vem aí com um anti-ofuscante, que é essa grade aqui interna, né? E são várias opções de potências de fluxos, então a gente tem aí de 200 lumens até 3.000 lumens, né? Potências de 2,5 até 35 watts. Todos esses dois modelos, tanto a Slim quanto a Flat, a gente tem as opções também em 12 volts, tá, gente? Como eu falei com vocês. Então, vários tipos de facho, 5 graus, 10, 30, 60 e facho, inclusive, assimétricos. Quando a gente for falar de iluminação de fachada, a gente vai falar deles, né? E a Flat Out, potências aí de 8, 16 e 25 watts. Então, tem as opções também de finco aí para a gente poder trabalhar. E o finco, né, que é um produto que é um produto que a gente utiliza bastante, a gente viu vários modelos aí, já é uma peça mais compacta do que a linha Flat Out com fim, né? E ela tem uma série de vantagens aí na iluminação super flexível e super discreta para a gente conseguir fazer iluminação de ambientes de paisagismo também. E passo a palavra agora para o Ricardo.
Uau, Lívia, uau. Muito legal, parabéns pela apresentação, tá? E eu tenho que perguntar a opinião do nosso público maravilhoso. Obrigado, Firme, que ficou aqui conosco até agora às 8h11 da noite. Conferiram as técnicas de como iluminar árvores? Agregue aos seus projetos os diversos recursos que a Interlight pode fornecer. Se precisar de ajuda sobre dimensionamento, aplicação, enfim, qualquer dúvida que tiver, mande uma mensagem no Instagram, tá? Nossa equipe técnica está à disposição. Afinal, fazemos questão de participar de todos os seus projetos. Também muito importante, tá? Que para concorrer a essa luminária Slim, que a Lívia falou tanto hoje, que está aqui na minha mão, tá? Poste uma imagem no Instagram assistindo a palestra. Lembre-se de marcar o perfil @interlight.oficial. Olhe tanto no feed quanto no Stories. Nós sortearemos e publicaremos amanhã no Instagram da Interlight o nome da ganhadora ou ganhador. Lívia, temos perguntas? Pois é, temos perguntas. Então vamos lá. Muito bom, vamos às perguntas que recebemos aqui. Eu tenho algumas perguntas anotadas, tá? Passada pelo nosso oráculo. Vou começar pela pergunta da Marisa Borges de Resende. Pronta, Lívia? Vamos lá. Existe iluminação downlight para iluminação de árvore com a luminária situada na parte superior da árvore? A gente falou sobre isso e mostrou, né, onde a gente consegue trabalhar com os projetores. A gente pode usar a gente tem um spot chamado Pergo, que a gente não mostrou aqui, mas ele é igualzinho ao nosso Finco, mas ele vem como base, né? Você pode utilizar isso. E pode utilizar também os projetores da linha flat out fixados no tronco. Então, a gente consegue fazer essa iluminação uplight, mas no tronco, né? Então, a gente consegue ali... Ah, ela está falando downlight, né? E não uplight. Está falando de downlight. Downlight. Então, na verdade, de cima para baixo. Sim, a gente pode fixar da mesma forma, né? A diferença é onde você vai posicionar a luminária, me desculpa. A gente posiciona o projetor nos galhos, na parte superior da copa, direcionando a luz para baixo. A gente vai fazer um efeito bem interessante com isso, porque a gente vai criar uma ambientação ali, né? Por exemplo, locais onde você tenha uma árvore de copa bem frondosa e você tem, às vezes, um banco ali debaixo dessa árvore. Fica bem interessante fazer esse efeito. Então, você pode usar esse projetor fixado na parte superior, direcionado para baixo ali, para trazer uma luz ali para aquele espaço. Então, dá para fazer sim, tá? Ou você usa o projetor virado para cima, virado para o lado, ou virado para baixo também. É possível fazer com o mesmo tipo de produto e aquela cinta que a gente mostrou. Legal, Próxima. muito bom. Vamos à próxima. Eu só quero comentar aqui, a Lucilene Bredoff coloca que seria ótimo para cachorros não destruírem as luminárias. Elas têm todo um IK super alto, Lucilene, fica tranquila. Tá? Aí, para situações desse tipo, Ricardo, já que você comentou, o ideal é embutido de piso, tá? Ou os projetores onde você tem base. Porque se você utilizar finco e você tem cachorros ali que eles são maiores, né? Então, aproveitando, não era a pergunta, mas como teve um comentário, vamos aproveitar essa oportunidade. E aí, esses cachorros podem utilizar, às vezes, danificar ali ou modificar o posicionamento dos fincos. Isso é perigoso, né? Porque você vai modificar essa iluminação. E aí, eu vou fazer uma ressalva muito importante. Nesse tipo de situação, utilizem luminárias 12 volts, né? Porque o cachorro pode abocanhar o fio e se ele não tiver colocado dentro de mangueira corrugada, então isso pode ser perigoso. Então, trabalhem com luminárias em 12 volts. Baixa tensão, tá, gente? Muito bom. Lívia, um abraço para o Rio de Janeiro. Nosso amigo Hugo Nietzsche pergunta, que ele diz que está adorando a apresentação, estão todos de parabéns. Gostaria que a Lívia comentasse o uso de acessórios anti-ofuscamento para redução da percepção do brilho das luminárias no paisagismo. Então, vamos lá. Em alguns itens a gente faz especial, né? Então, a gente tem as opções também, algumas peças em que pode ser feitas especial com a grelha Honeycomb, né? Os nossos fincos, a gente tem um acessório que pode ser fixado ali, mas em embutidos de piso ou projetores seriam situações especiais. Por que que isso não está disponível ali em todas as linhas, né? Porque é um produto que tem ainda uma baixa procura, tá? Mas a gente faz, sim, essas peças especiais com esses dispositivos de proteção ali, anti-ofuscamento, né, que é a grelha Honeycomb. Legal, Lívia. Olha, Daniela Ferreira. Olha, Dani, só uma observação, que a sua pergunta sobre reflexo no lago
A gente vai contar lá no módulo 4, tá? A gente não vai responder agora, não. Mas essa outra pergunta nós vamos responder agora, Lívia. Vamos lá. Quando o paisagismo é recente e as árvores ainda estão pequenas, devemos pensar no efeito futuro, final, ou trabalhamos com o efeito momentâneo? Então, fica uma situação que a gente deve pensar um pouco mais para frente, né? Porque não necessariamente o seu cliente ele vai comprar a árvore ali, aliás, a árvore cresce, né? Então, se você pensar na iluminação para um arbusto ali que vai ter 50 centímetros, daqui a pouco ele vai ter um alcance aí de 2,5 metros a 3 metros, por exemplo, então é ideal que se utilize já pensando nisso, mas uma possibilidade que a gente pode ter a conversa com o seu cliente para que isso seja inserido no projeto, né? Mas seja um circuito separado, por exemplo, para que isso seja utilizado um pouco mais para frente, né? Para quando essa árvore estiver um pouco maior. Para não ter uma iluminação ali desnecessária no arbusto, às vezes, que está muito pequenininho. Então, é uma sugestão que eu te dou em relação a isso. Muito bom, muito bom. Olha, João Pedro Vieira, um abraço, João. No caso de colocar o refletor preso no caule da planta, como fica a fiação? Tem fotos de exemplo? Então, a fiação ela vai estar passando ali pelo tronco, né? Então, é importante que ela fique, o fio seja escuro ali, você não vai ter como você passar uma mangueira, como você passaria por debaixo da terra, né? Eu sugiro que trabalhe-se com a iluminação, com as luminárias também 12 volts, por questões de risco ali, a animais que possam, às vezes, tentar bicar a parte da fiação, né? Usar fios ali que são mais protegidos para isso. Eu não tenho imagens aqui para poder mostrar isso, mas depois a gente pode providenciar, enviar. Passa uma mensagem no nosso Instagram aí para o Ricardo para a gente providenciar isso, para mostrar como é que fica essa fiação. Mas é interessante ali você esconder ali, dependendo pelo posicionamento da planta, ver onde que vai ter menos visualização, né? E o mais importante, se essa é a sua opção de projeto, não trabalhe com embutido também ou projeção de baixo para cima para você ficar vendo essa fiação, tá? Então, é uma dica que eu te dou, porque tem gente que utiliza essa projeção de luz fixada no tronco para cima, mas às vezes quer fazer um outro efeito ali embaixo. Então, opte por não iluminar a parte onde tiver a fiação. Use isso aí como um elemento escondido, né? Para criar uma área de sombra nessa parte. Lívia, adorei a pergunta da Fernanda de Oliveira. Escuta só. Se for LED integrado com o driver acoplado, as luminárias podem ser tensão de rede ou as de LED integrado com 12 volts? Todos os produtos Interlight de uso externo, eles são de LED integrado, tá? Nós não trabalhamos com lâmpadas, inclusive lâmpadas, gente. Não é recomendado se utilizar lâmpada dentro de luminária externa, né? Porque você tem ali uma luminária que é IP67, ela está protegida ali, né? E você está usando uma lâmpada ali dentro. E você vai esquentar. E luminária de LED, todos os produtos de LED, eles precisam dissipar calor. E você consegue dissipar calor pelo material que é da luminária. Então, seja tensão de rede. Nossos produtos são 90 volts a 240 volts, eles são multitensão, ou seja, a opção 12 volts não há problema nenhum quanto ao outro com LED integrado. O que vai fazer diferença a norma estabelece que você tem distâncias ali de áreas molhadas em que é importante você trabalhar por questão de segurança com a tensão de 12 volts, né, a baixa tensão. Em outras áreas, pode-se trabalhar onde não estiver próximo ali, de áreas de piscinas, por exemplo, locais onde você não vê que o risco seria tão grande, mas principalmente respeitando a norma, né? Você tem distâncias da piscina para se utilizar ali, ou piscina, espelho d'água, lago, etc., para se utilizar a tensão de 12 volts. Locais onde você vai ter risco, criança, cachorro, né, outros animais ali, é bem importante você pensar na questão da baixa tensão, tá? Lívia, agora são 8h20. Gente, eu falei demais, me desculpem. Então, Lívia, mas assim, você deveria falar mais ainda, porque a gente tem um monte de perguntas ainda, perguntas muito legais. Eu estava conversando com o Oráculo aqui, a gente fez um combinado.
tá? Que algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder todas hoje, tá? Nós postaremos atualizações e respostas dessas perguntas, que inclusive, ó, a Dani está falando que você poderia ficar mais 4 horas, mas falando a respeito dessas perguntas, o que que a gente vai fazer? Vamos submeter essas perguntas a essa equipe multidisciplinar da Interlight, tá? A gente vai redigir respostas para essas perguntas e postar numa página que a gente montou, isso já é um spoiler também, tá? Especial para esse webinar de iluminação no paisagismo. Lembrando que hoje foi o primeiro módulo, tá? A gente espera que vocês tenham gostado muito desse primeiro módulo e também para que esse primeiro módulo contribua com seus projetos. Agora, uma coisa muito legal, tá? É a gente lembrar que se você gostou do conteúdo, a gente espera vocês nos próximos conteúdos, tá? Aproveitando as noites frias que vão aparecer daqui para o futuro, tá? Nos próximos meses, segundas-feiras, 19 horas. E quais serão as datas? Vamos lá. Mês que vem, 23 de maio. Conta aí para a gente, Livia. 23 de maio, como iluminar objetos, arbustos e jardins verticais, às 19 horas, sempre segunda às 19 horas. Em junho, a gente vai ter, no dia 13, segunda-feira, como iluminar caminhos e passagens. A gente vai falar de balizamento, de postinhos baixos, de iluminação de caminhos, vai ser muito legal também. E depois a gente vai juntar tudo que a gente falou, de árvores, caminhos, jardim vertical, paisagens ali de paisagem como um todo, né? Toda a iluminação paisagística, junto ali todas essas técnicas no dia 4 de julho, segunda-feira, às 19 horas. Muito bom, muito bom. Olha, eu devo lembrar, tá? Assim, até conversamos um pouco sobre isso no chat. Vocês receberão os links para inscrição nesses próximos módulos e também, tá? Receberão algumas mensagens de e-mail. Abram os e-mails que a gente manda sempre com conteúdo bem legal. A gente procura fazer com conteúdo bem legal, tá? Que a gente vai compartilhar com vocês as respostas a algumas questões que não foram, infelizmente, não temos tempo para responder hoje. Em nome da Interlight, agradeço a presença e a atenção de todos. Nós reiteramos nosso propósito de colaborar em todos os seus projetos. Até nossos próximos encontros. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite. Até lá.